Paz e graça, meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos de forma muito especial. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui acredito que você vai encontrar uma palavra, uma orientação, um estudo que vai abençoar a sua vida. Sou o pastor Marcos Gama e eu passo aqui para trazer mais uma reflexão ao seu coração. Mas antes da palavra, peço que, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, acione as notificações para sempre você estar recebendo o nosso material. E se você gostar do que vai estar ouvindo aqui, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilhe com o máximo de pessoas possível, usando a internet, usando esse espaço aqui para evangelizar, para levar alimento, conhecimento, sabedoria e fortalecimento espiritual. Amém? Bem, como você deve ter visto no thumbnail, no título desse vídeo, eu quero falar sobre a diferença entre religiosidade e espiritualidade. Religiosidade e espiritualidade. Qual a diferença desses dois termos? Antes de trazer a mensagem, eu quero fazer uso da palavra de Deus no texto que vai dar base naquilo que eu vou estar conversando, tá bem? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 20 em diante, 19 em diante. João 4 e 19 em diante, que diz assim: Senhor, disse a mulher, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde deve adorar. Disse Jesus à mulher: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Um texto muito conhecido, muito explanado, muito pregado, e aqui nós encontramos as bases para uma rápida reflexão acerca do tema religiosidade versus espiritualidade. Claramente, no encontro de Jesus com a mulher ali no tanque de Jacó em Samaria, nós percebemos que quando Jesus a indaga sobre a sua vida espiritual, quando Jesus fala para ela da água da vida, ela se debruça no entendimento, na revelação de quem seria aquele ser que estava diante dele. Ela chega a dizer: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Os profetas eram figuras importantes na história de Israel, porque eles vaticinavam a vontade de Deus através da sua palavra. E a vontade de Deus era recebida através desses profetas, e os homens e mulheres de Deus tinham as orientações para suas vidas. Aqui também ela pega e traz uma outra informação muito importante. Aonde? Qual o local devemos adorar? Ela queria saber quem estava certo. Se eram os samaritanos em sua adoração em Samaria, ou se eram os judeus em sua adoração em Jerusalém, no templo. Ela queria saber com quem estava a razão. Qual dos dois povos, se judeus e samaritanos, estavam fazendo corretamente. Claramente, se fosse os samaritanos, ele dizia: o profeta disse que nós samaritanos estamos com a verdade. Se ele dissesse em Israel, ela se entristeceria, porque então é os judeus que estão com a razão de verdade e nós não adoramos a Deus. Aí foi apresentado um impasse muito importante, e este impasse chegou diante da pessoa mais especial, e ninguém mais é capacitado e gabaritado para responder isso para essa mulher. E Jesus disse a ela: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus já começa a desmistificar a ideia de uma religiosidade vazia,
de uma religiosidade sem sentido, de uma religiosidade desprovida da realidade. Jesus disse: a questão não é Samaria, a questão não é Jerusalém, a questão não é esses dois lugares estarem certos ou estarem errados. A adoração a Deus vai muito além disso. Jesus diz assim: vós adorais o que não conheceis, nós o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Primeiro ponto: adoração e espiritualidade tem a ver com conhecimento. Muitas pessoas vão até adorar a Deus em algum espaço, em alguma religião. A pergunta é: o espaço em si define a sua espiritualidade? Jesus está dizendo claramente: não é em Samaria, não é em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. A questão não é espaço, a questão é de relacionamento. A questão não é de ambiente, a questão é que se aqueles que estão naquele ambiente sabem o que estão fazendo, têm conhecimento do que estão fazendo, não apenas um conhecimento literário, não apenas um conhecimento filosófico, não apenas um conhecimento intelectual, o conhecer a Deus, o ter relacionamento, uma relação íntima com Deus. Essa relação íntima com Deus vai definir se você está ali apenas por mera religiosidade ou se você está ali realmente querendo buscar a presença do Todo-Poderoso. E aí Jesus diz assim: mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque os pais são estes que os pais procuram para seus adoradores. Adorar em espírito porque é a conexão espiritual. Adorar em espírito é ter conexão espiritual com Deus. Se você congrega numa catedral, mas não tem conexão com Deus, adianta de quê? Se você congrega numa igrejinha pequena e não tem conexão, não é o local. O que define a minha espiritualidade é a minha conexão. João capítulo 15 fala sobre a videira, os ramos, e Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Ah, pastor, culto bom é na igrejinha. Se você tem conexão com Deus, vai ser um culto maravilhoso. Culto bom é na catedral. Se você tem conexão com Deus, se você tem entendimento, conhecimento de Deus, vai ser um culto maravilhoso. Agora, se você não tem essa conexão, esse conhecimento com Deus, com a divindade, com a espiritualidade, o ambiente é o que menos importa, não vai ser culto. Jesus diz: Deus é espírito, e importa que os seus adoradores os adorem em espírito e em verdade. Quem vai adorar a Deus tem que entender que é uma adoração a partir de relacionamento, que é uma adoração a partir de conhecimento, que é uma adoração a partir de intimidade, de relação, do toque entre Deus e eu, através da pessoa bendita de Jesus. Muitas pessoas se prendem apenas no rito religioso. Muitas pessoas se prendem nos mecanismos religiosos. E eu não estou aqui para merecer ou desmerecer. Eu estou dizendo que isso, sem a espiritualidade, não adianta. O profeta Isaías certa vez falou: esse povo me honra com os lábios. Estavam dentro do templo de Salomão, estava ali oferecendo seu sacrifício, tinha os seus sacerdotes, tinha os seus profetas, mas ele diz: esse povo me honra com os lábios, porque o seu coração está longe de mim. A questão não era o ambiente, e Deus não está dizendo que não era para ter ambiente, porque o templo de Salomão foi Deus que mandou fazer. Deus está dizendo que acima disto tem a espiritualidade. Acima da religião, se a religião sem a espiritualidade não serve de nada. Com a espiritualidade, em qualquer lugar você pode adorar a Deus. E aqui tem um outro viés. Então eu não preciso ir para o templo. Precisa, porque quando nós lemos Atos, nós vemos que a igreja do primeiro século, apesar de não poderem se congregar, porque os judeus perseguiam, Roma perseguia, até alguns falsos irmãos perseguiam, ainda assim eles se reuniam para adorar. Lembra que Paulo estava pregando num cenáculo e até o Eutico, um jovem, caiu porque estava ouvindo a mensagem? Eles estavam ali unidos. Paulo procurava uma casa, procurava um rio. Aí você vai dizer: pastor, mas está aí, não precisa de espaço. Precisa. Eles não podiam fazer um espaço para adorar. Isso não quer dizer que eles não precisavam. Eles precisavam, mas não podiam. Hoje nós podemos. Nós podemos ter uma igreja, podemos ter uma catedral, uma mega catedral, não interessa. O que interessa é que naquele espaço se reúnam pessoas que verdadeiramente desejem conhecer a Deus, desejem adorar a Deus por quem Ele é,
Desejem buscar a Deus com todo o coração. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O ambiente não vai importar se o coração que está ali não deseja a Deus. O ambiente não vai importar também se a pessoa que está ali ama, deseja e busca a Deus ansiosamente. Aí o ambiente pode ajudar ou atrapalhar. Que Deus em Cristo possa colocar no seu coração esse entendimento, essa diferença entre religiosidade e espiritualidade. Busquemos a espiritualidade com todo o nosso coração, a conexão, o amor, a vitalidade em Deus, e organizemos o nosso espaço religioso para favorecer a espiritualidade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Compartilhe com o máximo de pessoas possível essa breve mensagem para nós abençoarmos o máximo de pessoas em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te guarde. Deixe aqui um comentário em nome de Cristo e aperte no like. Amém.